Então, pessoal, né, a nossa disciplina é de separação sólido líquido. Essa disciplina ela tem a importância, né, no âmbito aí do tratamento de minérios. Nós, quando falamos ali no início, né, do beneficiamento 1, que foi a parte de cominição, né, britagem, moagem, que é a divisão do beneficiamento, e onde nós estamos inseridos aqui, né? Então, nós vimos lá também a parte de peneiramento, classificação. Isso aqui vocês viram na parte de beneficiamento 1. Agora vocês também estão com essa disciplina que é a de concentração mineral, né? Nesse semestre agora vocês estão aqui com concentração mineral, e comigo a parte de desaguamento, né? Que é a parte de separação sólido líquido. Pois bem, né? Olhando esse fluxograma vai nos acompanhar até o final dessa parte de tratamento, né, de minérios. Então essa primeira parte do fluxograma nós já vimos, ó, que compõe ali a britagem, a moagem, né? Aqui a moagem a úmido. Então olha que nessa fase aqui tem um moinho semi-autógeno, né? Nessa fase aqui, do moinho de bolas, para esse minério aqui de níquel, ele fez uso de água, né? Ele acrescentou água ali nessa moagem. E nós já estudamos um pouco sobre o benefício que se tem quando faz uma moagem a úmido. Depois nós, ainda em beneficiamento 1, nós vimos lá, né, sobre a parte de classificação, os hidrociclones, e dali parte para a próxima etapa, que é a da concentração mineral, né? Então isso aqui vocês vão estar vendo com marcônio. E agora, saindo da concentração mineral, nós estamos vendo aqui nesse fluxograma a etapa de desaguamento, né? Ou seja, a separação do sólido do líquido. Então nós temos aqui o processo de separação. Aí vejam que para a etapa de concentrado, né, o que concentrou, ele utilizou ali um espessador, que nós iremos estar estudando. Depois ele passou por uma etapa de filtragem. Então ele eliminou a maior quantidade de água possível. Saiu aqui pelo underflow material, agora uma polpa com alta porcentagem de sólido. Ele entrou aqui com a porcentagem de sólido pequena, porém devido aqui esse espessamento, né, agora tem uma alta porcentagem de sólido. Removi ali uma grande quantidade de água que pode ser reutilizada na indústria, e aqui eu continuo o processo de separação sólido líquido por meio de outro equipamento chamado aqui filtro. Depois eu tenho ali um material que é o concentrado, né, no caso aqui de níquel, já com uma baixa umidade. Eu já uso o termo umidade, né? Eu já não tenho mais uma polpa, eu tenho ali um sólido com um pouco de água, né? Aí eu já uso o termo umidade. Então percebam que eu saio do termo polpa, né, de um material com a característica de uma polpa, e aqui eu tenho um sólido, né, o meu minério, porém tem um teor de umidade. Então o nosso objetivo é esse, né, desaguar ali. E percebam que para o rejeito ele também, né, aplicou ali um espessador para eliminar uma grande quantidade de água. Essa água também vai retornar, né, para o processo industrial do beneficiamento. E aqui o rejeito, que é o sólido, ainda está vindo com água, né? Está vindo com um pouco ali de água, mas eu ainda tenho uma polpa aqui, ó, uma polpa, e ela está sendo lançada. Deixa eu só liberar aqui na barragem de rejeito.
Fala, Marcos, boa tarde. Fala, professor, boa tarde. Muito bem, então aqui eu tenho também uma polpa, né? Então percebam a diferença do meu tratamento para o concentrado e o tratamento que eu utilizei para fazer o desaguamento do rejeito. Então aqui não é objetivo meu de comercializar, né, o rejeito. Então ele fica ali numa barragem de rejeito. Só aí com o tempo, né, aquela água ali vai evaporando, né? Existem também alguns drenos ali. Então percebam que como o meu interesse é comercializar aqui o níquel, então eu acelero o processo, né, de desaguamento. Agora vejam, sempre isso aqui vai estar ocorrendo. Então com o que vocês viram, né, lá na mídia, que ocorreu em Minas Gerais, né, essas barragens há uns anos atrás aí, essa questão de comprometimento, né, do ambiente ali próximo, quando acontece aqui um rompimento numa barragem dessa, né, o desastre que causa ali ambiental. Então vocês talvez... Fala, Ariel, tudo jóia? Boa tarde, Ariel. Então nessa fase aqui, tudo jóia, Ariel? Opa, professor, boa tarde. Então todos os brasileiros e o mundo, né, ficaram observando essa questão aqui, ó, barragem de rejeito. E aí as mineradoras, elas vêm, né, aplicando mudanças. Os órgãos ambientais, a Agência Nacional de Mineração, por meio de engenheiros de Minas também, né, como vocês serão aí os futuros engenheiros de Minas. Inclusive tem uma aluna nossa, né, aqui formada no IFES, que participa aí dessa questão de barragem de rejeito, né, de monitoramento, estudando ali como realizar essas contenções com segurança, né. Então tem um aluno aí que se formou, hoje engenheiro de Minas, e trabalha nesse setor de barragem de rejeito. Aí percebam, né, talvez vocês vão estar aí em alguma área dessa aqui do beneficiamento. Então, mas eu quero trazer aqui uma reflexão, né? Então, com isso, algumas mineradoras meio que aboliram, né, esse sistema aqui, ó. E agora estão aplicando também o filtro nessa etapa. É lógico que custa aí, né? Vai ter um custo maior no tratamento ali, né, do rejeito, mas que também eu consigo ali ter um material com uma certa umidade, em que eu consiga depois colocar ali em umas pilhas, em umas barragens, porém de forma segura, né? De forma segura. Vou construindo ali os bancos de forma segura. Então vejam que é importante, né, o engenheiro de Minas ele conhecer esses processos aqui, né? Qual é o meu tipo de minério, qual é a granulometria, quais são as variáveis do processo, quais equipamentos utilizar, quais são as variáveis ali do equipamento, né? Quais equipamentos são disponíveis hoje para utilização. Então, o nosso objetivo da disciplina separação sólido líquido está voltada a esta área aqui, né? É lógico que eu posso utilizar alguns equipamentos para adequar a condição por exemplo, aqui da minha flotação, né? O hidrociclone,
ele é um classificador, né? Ele também pode ser um concentrador de minérios, que vocês vão ver lá com Marconi. O hidrociclone ele também pode também atuar como um equipamento de desaguagem, né? Então o que acontece? Ele pode também atuar como um equipamento que vai adequar aquela polpa em uma condição de remoção da água, né? Um pouco dessa água. Ele pode fazer uma deslamagem, né? Ele vai remover um pouco da água e tornar aquele material com uma porcentagem de sólido um pouco maior para um equipamento subsequente aqui, né? Então, vamos supor que a minha flotação deseja ali ter com 40% de sólido, e eu tenho aqui uma polpa que está saindo do meu moinho com 30% de sólido. Eu posso colocar um equipamento ali, né? Um equipamento de separação sólido líquido com a função de promover agora uma condição daquela polpa com uma porcentagem de sólido um pouco maior, né? Então entendam que não necessariamente eu vou usar esses equipamentos para fazer esse tratamento, né, que vocês estão observando aqui, ó, que é do concentrado rejeito, eliminar a água, e um vai comercializar e o outro vai deixar lá, né, como rejeito, tá? Então percebam que eu posso utilizar um espessador como equipamento que vai estar preparando, né, uma polpa para uma outra condição, tá certo? Então tá. Aí eu queria, como é nossa primeira aula, apresentar a vocês aqui 2 vídeos e mais um artigo aqui na internet para vocês refletirem. Vejam só, isso aqui é muito importante, em trazer curiosidade para vocês começarem a pensar, né? Então, há algum tempo atrás, aqui ó, 2015, né, 2/10/2015, foi divulgada aqui uma matéria, né, da Vale, falando saiba mais sobre o processo de beneficiamento a seco do projeto S11D. Então, ó, antes de falar sobre esse S11D, o processo a seco, aí vocês, professor, o senhor falou aí que a gente utiliza a água ali, né? A Vale vai tratar ali o minério de ferro, vai precisar às vezes da flotação de minérios, e ali ele não está utilizando água. O que é que acontece, né? Que mistério é esse? Então veja. Aí outra aqui em 2013. Beneficiamento de minério de ferro com teor de até 40%. Tecnologia inédita abre novo ciclo de mineração. Então a Vale, após processar minério de alto teor e médio teor com o projeto Itabirito, a Vale está desenvolvendo tecnologia que vão permitir o aproveitamento de minérios mais pobres. O Itabirito compacto, com teor de ferro de até 40%. Então olhem que a Vale, né, naquela região lá de Minas, estava operando com um minério com um teor ali um pouco mais rico, né, com teor alto e médio, ou seja, maior que 40% aí, né, 50, 60. Porém, eles decidiram aqui estar trabalhando também com minério Itabirito compacto, que tem um teor pobre, né, ali de até 40%. Então vamos juntando esses conceitos aí. Aí, professor, e esse da S11D aí que o senhor falou no início? Então, percebam que esse
esse minério aqui, ele já não fica aqui em Minas, né? Ele fica no norte do país. E o que é que ele tem que é feito beneficiamento a seco? Será que esse aqui de Minas, que tem um teor ali pobre, vai ser a seco também, né? Então vamos colocando agora as nossas dúvidas. E agora percebam outra matéria aqui, veja. Aqui foi um estudo, né? Esse tecnologia em metalurgia, materiais e mineração. Então um artigo aí de 2012. Estudo de caracterização e concentração de tabirito compacto do complexo Serra Azul, Minas Gerais. Então percebam que aqui, ó, ele fala, eu vou dar um zoom, né, que deve estar pequenininho para vocês. Então eles estavam ali com o objetivo de trabalhar, né, com um minério Itabirito que continha ali um teor, ele fala aqui, ó, de 34,3%, né? Ele estava ali com o teor de minério com 34,3%, ou seja, é baixo o teor, tá certo? Então Minas Gerais, esse minério itabirítico, né, como nós vimos aqui, ó, eles possuem, itabirito compacto, eles possuem um teor baixo, menor ali, né, podendo chegar até 40%. Aí veja, eles foram fazer alguns estudos aqui, aí eles colocaram o grau de liberação, né, para poder liberar o quartzo da hematita. Eles colocaram ali, deixa eu liberar alguém aqui também. Fala, Roger, tudo jóia, rapaz? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Então, nesse estudo, trabalhando com esse tabirito aí, ele tinha ali, né, um minério de ferro com teor de 34%. Vou dar um zoom aqui, ó. 34%, né? E aí eles colocaram ali um grau de liberação. Eles estudaram, caracterizaram aquele minério e ele possuía um grau de liberação, ou seja, a partir dessa granulometria aqui, ó, de 0,0075 aqui em milímetros. A partir dessa granulometria ele conseguia ali ter uma liberação de 92%, tá certo? Então a hematita, né, começava a se liberar ali do quartzo naquela faixa de tamanho. Eles estavam caracterizando, né, o minério para poder saber ali qual seria o grau de liberação naquela faixa de tamanho. 92% atingia o grau de liberação, então beleza. Aí eles mandavam ali para flotação, eles fizeram ali a flotação e ali obtiveram ali um concentrado com 67,8%. Então vejam, né, que ele saiu de 34,3 teor de ferro para 67. Então minério pobre ali na região de Minas, né, com esse tipo de tabirito, ele tem que passar por etapa de concentração, flotação, por exemplo, aqui um dos métodos de concentração, utilizar água, e chegou ali a um teor, né, de 67. Então a Vale aqui também, né, ele tem um teor pobre, esse tabirito compacto, em Minas Gerais, ele também utiliza ali, ó, água, né, no processo ali de flotação, e chega a um concentrado. Agora o que acontece com o S11D? Então vamos ver aqui, ó, S11D. Aí você vai no YouTube, né, se digitar isso aí, S11D, você vai ter essa informação aqui, ó. Ele fala também, pessoal, de outra tecnologia, mas eu queria que vocês focassem essa questão, né, de tratar o minério sem água. Mas ele fala de uma tecnologia com poucos caminhões ali, né, truckless, sem caminhão. Eles
colocam lá um equipamento, um britador na lavra, e ali é conduzido por correias transportadoras até a usina de tratamento. Então ele elimina, né, os caminhões que vão transportar. Então o nosso objetivo não é esse, é a questão da água. Ele vai falar também do tratamento da água aqui, do tratamento do minério sem água, né? Vamos ver. Os principais projetos de mineração da Vale, localizados na região sudeste do Pará, estão produzindo 85% do minério de ferro a seco, ou seja, sem uso de água. O projeto S11D, implantado no município de Canaã dos Carajás, recebeu uma tecnologia pioneira no Brasil, o sistema de manuseio de minério de ferro chamado Truckless, que trouxe grandes oportunidades para a região de Carajás no campo industrial, econômico, ambiental e social. É um projeto inovador, é um projeto moderno, único em minério de ferro, aonde nós podemos ver que 100% da lavra ela é feita sem utilização de caminhões, e sim com britadores móveis, escavadeiras, né, correias transportadoras para levar esse material até as usinas, e também as nossas usinas são 100% a seco, ou seja, nós fazemos o tratamento desse minério à umidade natural, nós não utilizamos água. Então isso é um benefício para todos, para o meio ambiente e também para a qualidade do minério. A tecnologia permite o aproveitamento de 100% da produção. O beneficiamento não utiliza água, dispensando o uso de barragens de rejeitos. O principal ganho é a eliminação da água no processamento do minério. Então, quando a gente compara uma tecnologia convencional, né, de beneficiamento de minério de ferro, a gente precisa da água para fazer a lavagem e a obtenção do minério. Na questão do beneficiamento à umidade natural, a gente retirou praticamente com essa tecnologia a necessidade do uso da água, e isso consequentemente eliminou também a necessidade de construção de grandes barragens. Então isso para o meio ambiente é muito importante, e para a produtividade e a eficiência da nossa operação também é muito importante. Muito bem, aí ele vai falar agora da questão de 100 caminhões, né, o transporte. Mas o objetivo que eu queria desse vídeo é vocês entenderem aqui, né, o porquê dessa questão de não utilizar a água, né, com a umidade natural. Tem outro ponto aqui que deixa eu abrir aqui. Então nessa matéria aqui, né, de dia 2/10/2015, fala: saiba mais sobre o processo de beneficiamento a seco do projeto S11D, né, da Vale aí, como vocês viram. Então ele diz o seguinte, ó: em geral o minério de ferro, deixa eu dar um zoom aqui. Em geral, o minério de ferro, para ser comercializado, precisa passar por equipamentos até ser reduzido e classificado por tamanho das rochas. Nesse processo, o material passa por peneiras, onde é feita separação de acordo com a especificação padrão do produto. Esta é uma das etapas mais importantes da produção, a classificação por peneiramento. No beneficiamento a úmido, essa classificação utiliza a água para a retirada as impurezas que prejudicam a quantidade final do produto. Posteriormente, o material necessita passar por processo de desaguamento para retorná-lo à umidade natural, para enfim ser comercializado. Aí aqui, ó, já no processo a seco, a água é dispensada e após a britagem e o peneiramento, o material já está pronto para o mercado. No S11D, isso só é possível porque temos o minério de alto teor de ferro, ou seja, não é necessário tirar as impurezas e concentrar o material. Então vou repetir aqui de novo. Por que a S11D, né, não utiliza água? A Vale lá no norte do país não está utilizando. Porque tem um minério que é rico, o minério que já possui alto teor. Entenderam? Professor, quando você fala alto teor, você quer dizer qual porcentagem mais ou menos?
acima aí de 60%, entendeu? Entendi. Ou seja, o que esse estudo aqui está mostrando, ó, tirar o minério de 34% para 67%, tá vendo? Então você está tirando ali o minério, né, com 30% e elevando para 67%. Aí aqui você tem que passar por etapa de concentração, né, com utilização aí de água, usando flotação, por exemplo. Porém, no caso, quando você já tem o minério, que já tem praticamente, né, a natureza, vamos dizer, o material já está concentrado, então não vou utilizar equipamentos, né, de concentração, entendeu? Então assim, né, Pessoal, desculpa, só uma dúvida. Então quer dizer que a utilização da água ela fica condicionada à qualidade do minério, é isso? eu não entendi direito a pergunta, fala aí, Tatiana. Então, no caso, a questão da utilização da água depende da qualidade do minério, é isso? É assim, o que acontece, né? Quando você vai realizar a concentração, que eu apresentei aqui nessa figura, ó, vou realizar uma concentração de minério, né? Então eu vou primeiro fazer uma britagem, uma moagem, para liberar o minério do ganga, né? Então tá aqui, ó, foi feito até aqui, até essa etapa. Então aqui na moagem eu já utilizei água, né? Na flotação já usei água também, ó. Então está condicionado ao tratamento de minérios, né? Em a maioria dos casos eu utilizo água. Aí eu vou elevar aqui o teor, ou seja, o meu concentrado, quando eu alimentei aqui, estava com 30%. Aqui ele já chegou no meu concentrado aqui, né, com 60%. Então, entendeu? A água, ela entra aqui, eu vou até mostrar mais nesse slide, né, onde é que a água está inserida no beneficiamento. Então está condicionado, eu diria, né, que sim, né, nessa questão, neste caso, né, no caso aqui desse fluxograma concentrado de níquel, minério de ferro. Porém, quando tu já tem um material que entra aqui com 60%, então percebam que eu já não vou mais utilizar essa etapa aí de flotação, né? Já não vou utilizar equipamento aqui de classificação. Então é isso que ele vem comentando aqui, né? Deixa eu só pegar aqui. Ô, professor, sim. No caso, só existe essa tecnologia na Vale que faz esse tipo de trabalho? Não. Porque eu vi uma reportagem que a CSN estava trabalhando em relação a isso para, se não me engano, até 2019, né? O ano 2019 eles terem 100% do mineral sendo tratado sem água, no caso, a seco. Aí eu não sei se eles conseguiram também. Exatamente, né? Uma outra grande empresa aí é essa aí, a CSN. Acho que é a segunda maior, não estou bem lembrado, né? Mas foi na mina Casa de Pedra, sim, que eles têm em Minas Gerais. Então, essa aí também é uma grande, né, empresa. E elas também estão trabalhando, buscando, tendo esse objetivo, né? Depois do que aconteceu nas barragens aí, né? Algumas que estavam rompendo aí. E aí muitas começaram a rever, né, essa forma aí de disposição, de rejeito. Eu vou apresentar uma outra empresa aqui também, nesse próximo vídeo, em que foi logo após ali o primeiro rompimento da barragem, ali em Minas. E, inclusive, né, alguns deputados chegaram junto, né, para ver a tecnologia que eles estavam utilizando. Ali foi uma das primeiras empresas que estavam operando dessa forma. Vou mostrar. Aqui no caso desse próximo vídeo que eu vou mostrar, ele ali já faz britagem, moagem, aí ali a moagem a úmido, faz a etapa de concentração com água. Porém, nessa fase aqui, ó, o rejeito, né? Nessa fase do rejeito aqui, ele vai
também aplicar a filtragem. Então eu também meio aqui, deixa eu apagar aqui, né, para vocês verem. Então nesse próximo vídeo, o camarada ele faz uso aqui do que foi feito para concentração, né, que ele utilizou aqui, utilizou espessador e filtro para desaguar o material. Ele também vai fazer o mesmo para o rejeito. Ele não vai lançar na barragem de rejeito, ele vai também instalar aqui um filtro em cima dele, né, antes dele um espessador, e aí o material vai ficar com um teor de umidade lá, né, baixo, e aí ele vai formar essas pilhas aqui, e é o que eu quero mostrar a vocês também agora. Uma tecnologia europeia usada numa mineração em Ouro Preto permite o reaproveitamento dos resíduos. O sistema substitui as barragens de rejeitos, como a da Samarco, que se rompeu em Mariana. A Comissão de Barragens da Assembleia foi conhecer o processo usado na mina Ferro Mais. Aos olhos desavisados, uma montanha de terra assim como qualquer outra que está sendo minerada. Mas essa é uma montanha de rejeito seco. Ao invés de uma barragem com água, o material não utilizado nesta mina em Ouro Preto vira terra empilhada. Essa metodologia finlandesa é muito conhecida internacionalmente e usada para secar o produto final que vai para o mercado. Mas para retirar a água do rejeito do minério de ferro, essa é a única mina que usa essa tecnologia em todo o país. A empresa existe há 50 anos e já minerou em outras áreas usando barragens. Esse material aqui, ó, essa polpa, né, que está chegando aqui, é um espessador. Nós iremos estudar ele nessa disciplina, né? Então ele ali seria o primeiro equipamento que vai estar realizando uma fração desse desaguamento, né? Então ele vai eliminar a maior quantidade de água possível, porém ele vai espessar esse material aí nessa polpa, vai tornar ele com a porcentagem de sólido maior, e esse espessado no fundo será conduzido para o filtro. Isso aí ele está fazendo tanto para o concentrado quanto para o rejeito. Veja. Barragens tradicionais. Esta mina é de 2005 e para funcionar foi preciso encontrar alternativas para o rejeito, por causa da área pequena e topografia do terreno. Com uma pilha você pode fazer ângulos mais elevados. E o outro objetivo, que é mais importante ainda, é a questão de recuperação de águas. Então, com o sistema de filtragem que nós aplicamos, a gente recupera em torno de 85% dessa água que o rejeito é formado. A principal vantagem é a questão da segurança, né? Nós vimos o acontecido lá em Mariana e aqui não tem a mínima condição de acontecer o que aconteceu lá, porque o rejeito aqui é todo a seco. Os equipamentos para retirar parte da água do minério e do rejeito são os mesmos. O material cai em uma esteira e vai sendo colocado em uma pilha. Depois é compactado nas montanhas. Essa tecnologia que está hoje aqui no Brasil, que está aqui na mineradora, que eu acho que mineradora ecologicamente correta, até mesmo pelo reaproveitamento da água que é feita aqui hoje, com certeza em vários mineradores do Brasil não estariam passando riscos as comunidades que ficam abaixo das barragens de rejeito. Esse exemplo é muito positivo de uma técnica diferente de disposição dos seus rejeitos. Isso vai nos agregar não só no entendimento sobre a matéria, mas também no relatório que será analisado e votado pela comissão. Experiência que pode inspirar uma futura legislação sobre o assunto. O projeto do deputado Paulo Lamaque, que está tramitando na casa, tenta achar parâmetros para uma mineração mais segura. Precisamos aprimorar isso na legislação e o nosso projeto trata, por exemplo, questões de licenciamento e tratamentos diferenciados de barragem a montante. Acredito, algo a ser discutido e o relatório final dessa comissão vai ser um grande subsídio para que o Estado defina exatamente o tipo de mineração que ele pretende ter para o futuro. O método utilizado na barragem a montante. Muito bem. Então assim foi esses vídeos, né, para trazer essas curiosidades, para saber onde é que está inserindo aqui, né, onde está inserida aqui nossa disciplina.
e contextualizando, né, essa questão aí do que veio passando, né, a mineração, né, sendo julgada ali como uma grande vilã. Então, às vezes a gente tem que pensar em soluções, né, questão de segurança é muito importante. Tem muita gente que julga a mineração, mas quer ter um carro, né, dentro de casa, quer ter um computador, quer ter uma casa pintada, né? Então, hoje em dia, você não vive, né, sem a mineração. Então, a gente tem que pensar em soluções. E vocês, como futuros engenheiros de minas, vão vendo essas situações e vamos estudando, né, como melhorar aí a situação, tornar algo mais seguro. Pois bem, aí vamos lá, vamos continuar, né. Então, esse fluxograma vai continuar até o final do curso. Ele aqui vem falando a parte de espessamento, filtragem. Tá bom, agora vamos lá. Então a gente vai mexer muito com polpa. E aí, inclusive, o conteúdo da próxima aula vai ser sobre polpa, né? Vendo ali as fórmulas que existem ali quanto à questão de polpa. Então aqui a polpa é uma mistura de sólido mais o líquido, que no nosso caso é a água, né? Um sólido mais água. Então o que tinha lá na barragem, né, que estourou lá, né, ali também você tinha água mais o sólido, e no caso ali era os minerais que não tem valor econômico, né. Pode também ter ali o mineral que tem valor econômico, um baixo teor de minerais ali que não tem valor, que tem valor econômico também, né. Então eu tenho nossa polpa. Esse termo polpa nós iremos utilizar bastante. Polpa, e mais adiante vamos falar também bastante aí de porcentagem de sólido, né. Então tá. Então nós temos aqui uma polpa onde é possível observar aí as partículas de grande tamanho, mas eu também tenho partículas pequenas, tá certo? Essas partículas pequenas, elas demoram, né, um tempo até atingir ali o fundo. Essa polpa também ela demora um tempo até apresentar ali uma água cristalina, né? Uma água clarificada, tá certo? E como tornar essa condição aí mais acelerada, né? Um processo mais rápido, nós também iremos estudar aqui sobre o uso de floculantes, coagulantes, tá bom? Mudança ali em questão de pH, dupla camada elétrica, a gente vai estudar tudo isso nessa disciplina. Então, olhando aqui, quando a gente usa o termo coloides, o que é esses coloides aí? Então nós temos as partículas grandes, né? Temos partículas aí de diâmetros grandes. Temos partículas aí da ordem de 1 nanômetro a 1000 nanômetros. Então nós aqui já partimos para questão de coloides, né? São partículas coloidais. Quando tu usa o termo, por exemplo, o cigarro, né? O cigarro ali são partículas pequenas também da natureza coloidal, né? No caso do minério, quando tu utiliza ali a britagem, a moagem, você forma também essas partículas pequenas aí, e que são elas que vão estar presentes na nossa polpa, e são elas que vão caracterizar aí a questão do tempo, né? Porque demora tanto essas partículas com essa granulometria a afundarem, né? Então nós vamos estudar
essa questão aí a fundo. O que é que está acontecendo? Que mistério é esse? Tá bom? Mas é importante conhecer as teorias que estão por trás disso, porque é objeto do nosso estudo, né? Trabalhar com isso aí. Então nós temos aí as barragens que aos poucos vão sendo deixadas aí de lado, né? No nosso caso, para a rocha ornamental, a gente também vai estar falando aí do processo de separação sólido-líquido para a rocha ornamental também. Bom, mas aqui só mostrando, né, os diques que são construídos ali, né? Então eles constroem esses diques em uma barragem com material ali de uma área de empréstimo, né? Ele pega ali o material em um local próximo, faz ali a escavação, traz ali para a barragem e vai construindo esses diques. Esses diques é o que vai trazer ali essa segurança, né? Para que seja depositado ali o rejeito. Então aqui ela é depositada, esse objeto aqui, né, que vocês estão vendo, essa figurinha ali é o lançamento da polpa, né? É o lançamento da polpa, o sólido mais o ganga ali seria o teu rejeito. Então ele lança ali, né? Aqui seria o primeiro dique. Então você tem aqui o dique que foi construído de uma área, foi removido de uma área de empréstimo ali, né, na região, e foi construído ali. Aí perceba, se fosse desenhar em 3D, essa construção, pessoal, ela é muito importante, né, a estar acompanhando esse tipo de construção. Então você tem ali um terreno, né, tem um terreno, e ali você vai construir esse dique aí, né? Existe uma norma de construção desse tipo de estrutura. Então você vai colocando ali, né, uma camada de material, vai compactando, depois coloca mais outra camada, vai compactando. Isso aqui eu preciso, né, que essa barragem ela tenha resistência. Professor, pois não? A pergunta aqui, essa barragem de rejeito aí, essa norma que o senhor falou e citou, ela também serve para barragem de resíduo de rocha, LBRO? Também. É a mesma norma? Não muda não? Não, a questão da norma ela muda, né? Só que assim, a questão da segurança para a rocha ornamental é bem diferente. No nosso caso aqui, né, do Espírito Santo, são realizados alguns estudos. Por exemplo aqui, né, eles fazem uma amostragem, ele remove ali material aqui que compõe esse meu dique, depois que ele estiver construído, né, e faz ali uma análise ensaio de compactação, faz também, mas aqui quando está pronto, né, ele faz o ensaio de cisalhamento direto. Ele imprime ali uma força em uma direção e outra força aqui no sentido oposto, né? Ali ele imprime também, vai variando ali qual é essa pressão exercida na parte superior também, e ali ele vai criando, vai obtendo resultados que vai estar indicando ali a questão da tensão, né? A questão do ângulo de atrito existente, para poder ele saber, né, qual seria a carga máxima que esse meu material, esse dique, ele suporta, né? Ali vai estar tendo uma carga, né? Vai ter um carregamento ali, que é ocasionado aí por esse rejeito. Então ele faz ali ensaio de cisalhamento direto, né? Quando você faz essa construção, aí você tem que seguir essa questão de ensaios. Eles fazem também ensaios acho que o nome é próprio normal, para saber também
de camada em camada. Eles tiram também para saber ali qual é a umidade, né, ótima, que quando você tem um material, vamos supor um material argiloso, né, e você imprime ali uma pressão sobre ele, ele vai ter uma compactação, né, ele vai ter uma compactação. Porém, dependendo dessa umidade aqui interna, ele pode ter uma compactação ótima. Não sei se vocês estão entendendo, né? Aqui eu posso ter um material compactado que ainda está um pouco fofo, não está tão coeso, né? E é por isso que quando ele vai construir um dique desse, até estradas também, né? Ele coloca material e ali eles colocam um carro-pipa para passar por cima, né? Colocando um pouco de água, e depois vem aquele rolo pé de carneiro, vai compactando aquilo ali. Por quê? Ele fez um ensaio aí de próprio normal, que é para medir justamente qual é a umidade ótima que esse material tem que ter, em que ele atinge ali uma compactação ótima. Tá entendendo qual é a umidade? Professor, mas esse nível ótimo, ele é determinado em norma também? Ali você vai... Ou depende do material que você está usando para fazer o dique? Não, aí vai depender do teu material, mas o que eu quero falar aqui é o seguinte, ó, tu vai ter uma compactação ótima quando tiver uma umidade, né? Essa compactação vai estar relacionada a essa umidade, que essa umidade, junto com a compactação com o teu material. Exatamente. Então isso tudo tem que ser levado em consideração na construção, depois que você construir, os ensaios que você deve fazer, né, para que isso aqui se torne seguro, e depois o monitoramento dessas barragens aí, né. Aí percebam, construiu o primeiro dique, lançou ali o teu material. No caso para rocha ornamental, pessoal, isso aqui também é feito, né, constrói o dique, aí lança ali o material, só que tu não vai lançar uma polpa como é feito aqui para esses minérios aí, né, que são os comuns, ferro, níquel. Então tu não lança uma polpa, você lança, no caso para rocha ornamental, um material já com um teor ali abaixo de 30% de umidade, ou seja, tu já tem um material com pouca água, né, você já tem um material, um sólido com uma certa umidade, né? Você não tem mais uma polpa. Então a condição nossa aqui, ela é bem mais segura em relação a qualquer outra barragem aí, né? Bem mais segura. Inclusive foi feito alguns estudos aí de TCC, onde tinha material aqui interno que tinha até mais resistência do que o próprio dique. Então vejam, né? Então nossa questão aqui é totalmente diferente, mas a metodologia é essa aí, ó. Constrói primeiro dique, coloca ali, né, o material, depois aqui em cima eu vou construir o segundo dique, ó. Chegou o segundo dique, né, quando ele estiver próximo a atingir a crista do dique, aí eu vou construir o meu segundo dique. Construí, aí deu ok, né, fez ali as análises, e aí vou continuar lançando. Tá bom? Foi mais para mostrar aí, né, esses tipos de barraca. Beleza, professor, obrigado, viu? Nada. Então vamos ver aqui onde se utiliza a água na mineração, né? Porque dessa água aí. Então um dos pontos é a questão da moagem a úmido. Também, nesse caso, peneiras já não vão funcionar, né? Devido à granulometria, aí já vem a utilização dos classificadores, que nós já estudamos no semestre passado. Então, por exemplo, aqui, né, estamos fazendo aqui um fluxograma do moinho e do classificador, né? Então ali eu tenho o meu material que está sendo moído. Ele sai dali, né, meu minério, ele sai dali com a granulometria, e aí tem um bombeamento dessa minha polpa para o meu classificador, né? Aí aqui nós já vimos, quando estudamos sobre classificação, vai compor aqui o underflow e aqui em cima o overflow, né? Underflow
material grosseiro. Esse grosseiro ele vai retornar para o moinho. O fino, ou seja, você dimensionou. Olha só, né? Quando eu mostrei a questão aqui desse trabalho, né? Cadê? Por exemplo, você viu aqui que o grau de liberação do meu minério, o grau de liberação é de, ele mostrou aqui 0, olha aqui, né? O grau de liberação na etapa de caracterização de minério, ele viu, esse meu minério, ele possui grau de liberação de 92% quando está abaixo de 0,075 milímetros, né? E aí, quando ele estiver nessa granulometria, aí eu posso mandar para o meu concentrador. Se ele estiver com granulometria ainda grosseira, acima disso, aí ele tem que voltar de novo para o moinho. Então esse circuito ele apresenta isso, né? Ele vai, é como se fosse uma peneira aqui, só que aí como o material é fino, a peneira não iria funcionar, né? Aí utilizou um classificador. Então o material que está vindo aqui, esse classificador foi projetado justamente para fechar, né? Para realizar um corte desse meu minério. Então vamos supor que fosse para aquele caso, eu teria aqui 0,075 milímetros, o material que iria sair dali, né? O que estivesse acima iria voltar para o moinho. Aí aqui eu estou garantido que se eu mandar para o meu concentrador, né, uma célula de flotação, eu vou ter ali o material que está liberado, então eu vou ter uma boa concentração. É isso que vocês vão estudar com Marconi, né? Muito bem. Então eu utilizo água na etapa de classificação, como eu mostrei aí, né? Esse aqui é um classificador espiral. Na etapa aí de flotação, né? Como eu falei, vocês vão ter essa disciplina aí, né? Já estão tendo, né? Concentração mineral, mas aqui eu também utilizo água na etapa de flotação. Vou utilizar água também na etapa aí se eu fizer uma concentração gravítica, né? Também água no processo, muita água, né? Que é um concentrador espiral, onde eu também utilizo água. Isso tudo vocês vão estudar nessa disciplina de concentração. Estou só mostrando onde é que tem a água, né? Aqui em mesa oscilatória também eu utilizo água. Uma concentração gravítica. Os minerais mais densos, os minerais com densidade menor, né? Então, utilizo água no processo. Gig também, concentração gravítica. Também utilizamos água no processo. E muita água, né? Meio denso também tem água ali dentro. Concentração em meio denso. Até concentração magnética, né? Tem concentração magnética a úmido e tem concentração magnética a seco. Aqui é um tambor. E ali está ocorrendo a concentração magnética, né? Na questão de rocha ornamental, olha também aqui para o nosso caso do Espírito Santo, né? Desdobramento do bloco, tá desdobrando ali por meio de tiar, né? Esse tiar aí ele pode ser multifio, multilâmina, com multilâmina diamantado. Em qualquer um desses três casos aí eu estou utilizando água, né? No polimento e no corte. Então aqui dá para observar, né, a questão do bloco já desdobrado ali, né? Ou na etapa final do desdobramento, que as lâminas estão cá embaixo. Então é muita água, né? É muita água.
Então aqui é água, no caso convencional é água, granalha e cal. E o pó da rocha, né? Isso aí vai compor essa lama abrasiva. Se for multifio, apenas água. Aí vai sair dali um pouco do pó da rocha. E se for multilâmina, é água também, né? Aí vocês observam aqui que no polimento também eu utilizo água. Aqui são cerca de 40 litros por minuto cada satélite desse aqui, ó. Então, para evitar, né, para o processo de polimento e evitar também a queima dos rebolos abrasivos ali, né. Aqui estão os abrasivos aqui, ó, magnesiano. Aí tem o resinoide, né? Tem um diamantado, tem um metálico, que é o diamantado. Então eu também utilizo água, 40 litros, cerca de 40 litros por minuto em cada satélite desse aqui, né? Imagina aí as politrizes que tem hoje em dia, várias cabeças aí, né? Vários satélites desses, quanto de água está utilizando, né? Então é água, né? A água faz parte da mineração, até mesmo para a questão de lavra. Você está realizando ali uma dragagem. Então vejam que na lavra também usa esses conceitos de separação sólido-líquido, né? Então tá ali, eu coloquei esse da Polícia Federal aqui para mostrar, né, que a mineração ela tem que ter ali, né, um engenheiro de minas, engenheiro responsável pela lavra, e também o engenheiro de minas ele tem que se ater para essa questão aí da utilização da água, né? Fazer esse uso da água na dragagem, né? Vem ali a água mais o sólido, que o objetivo vamos supor, areia, em leito de rio. Ali você depois tem que fazer a separação sólido-líquido, né? Tem que devolver essa água ali para o rio, mas eu não posso descartar ela de qualquer forma, né? Tem que deixar em um ambiente ali para decantar um pouco aquela água clarificada. Agora sim eu posso devolver, né, com cuidado para o rio novamente. Então ali eu tenho que saber esses conceitos, né, de porcentagem de sólido, de como adequar esse retorno da água, né, para o rio novamente. Tá bom? Então isso entra também a questão de uso, do direito de uso da água, que é a questão da outorga, né? É outro campo aí da engenharia de Minas que vocês podem estar também atuando. É utilizado água também de forma indireta, que é para controle de material particular de suspensão, né? Poeira, vias de acesso, as pilhas de minério, também eu utilizo água. Mineroduto, olha lá o transporte, né, do minério. Eu não sei hoje, mas aqui o da Samarco era o maior do mundo, né? É o mineroduto. Então ali está o teu sólido mais água. Então ele sai lá de Minas, chega aqui em Ubu, no Espírito Santo. Essa água ela não retorna, né? Então vejam aí a questão da utilização da água. Aí quando chega lá em Minas, esse material aqui ele já vai concentrado. Lá em Minas ele é feito processo de concentração e coloca aqui como transporte, né? A água é o conduto, é o transportador. E chega lá aqui no Espírito Santo, ele só faz a remoção da água, né? Separação sólido-líquido. E o sólido ele vai colocar ali para a etapa, né, de pelotização. Ele vai utilizar ali cal, vai utilizar carvão, né, utilizar ali um aglomerante, que pode ser aí a bentonita, e ali formar ali, e mais o minério, né, esse concentrado aí vai obter essas pelotas aí, né.
que vai ser utilizados nas siderúrgicas para fabricação aí de aço. E o líquido eles colocam ali em umas lagoas, aí eles utilizam ali, né, espessadores. Muito bem, vamos para cá. Então aqui eu já falei, né, para controle material particular, suspensão, pátio, pilhas, minério, posso utilizar água também. Aqui é na boca de um britador, uma aspersão também, né, de água. É lógico que tem que ter esse controle tem que ter um controle ali, né, se jogar também muita água, aí já o peneiramento já vai ser ineficiente, né, já vai baixar a eficiência do peneiramento, devido à obstrução ali, essas partículas pequenas elas começam a se unir. Então, recuperação paisagística também utiliza água, essa aí de uso indireto. Então tá, esse fluxograma nós já comentamos. Então o que é que a gente vai estar estudando aí na disciplina, né? Esses equipamentos aí, ó, peneira vibratória horizontal. Olha que isso aqui, né, já fez parte da etapa do beneficiamento 1, quando nós falamos ali sobre a parte de peneiramento, né? Então alguns equipamentos aqui eles vão aparecer aqui novamente. Eu já comentei aqui a questão do classificador, né, espiral. Olha lá, espiral, classificador, ciclone, ele também pode ser um equipamento de desaguamento, né? Então percebam que aqui na peneira ele também é utilizado os classificadores, tá certo? Ó, mais uma peneira aqui, né, DSM. São coisas que a gente já viu e que vai aparecer aqui novamente. Pilhas e silos de drenagem, espessadores e filtros são os equipamentos que a gente vai estar estudando. Vamos focar mais os espessadores e os filtros. Muito bem, aí vem essa questão, né, de recircular essa água na indústria, a questão do reuso, a responsabilidade ambiental, tá? Então, utilizar a água de forma consciente, né? Saber que aquilo ali é importantíssimo, não só para você, né, que está na mineração, mas para todos. E aí vem a questão de distribuição da água de forma correta. E aí tem os órgãos ambientais que vai fazer esse controle, né? Tá vendo aí que temos uma porcentagem muito pequena, né, de água que é disposta através de rios, lagos, estar ali também na biota, no solo, é apenas 1% em relação a toda a água, né? Então, nós temos aqui no oceano 97% é o nosso planeta água, 3% apenas é água potável. Dessa água potável, 70% está congelado, né? São as geleiras e iceberg ali. 29% desse total aqui, né, dos 3% de água potável, então nós temos 30% que está aqui em forma de aquíferos e 1% estar aqui disponível, né? Porém, na mineração você vai utilizar, fazer uso também, tanto de rios, quanto também, né, de aquíferos e de nascentes também, né? Você pode fazer uso. Porém, é necessário você informar, né, os órgãos ambientais aí que fazem esse controle, para que ninguém saia perdendo nessa história. Os agricultores precisam, os animais precisam, né, todos nós precisamos. Então, para que fazer o desaguamento?
para recuperação, recirculação da água, para a preparação de polpas com porcentagem de sólido adequado para a etapa subsequente, nós comentamos isso já, para o desaguamento final do concentrado e preparação do rejeito para o descarte, também já comentamos. Aqui é um outro fluxograma que eu falei aí no sistema de pelotização, onde é possível observar lá os espessadores, como eu falei, né? O material já chega concentrado no mineroduto, porém tem água também. Aí eu tenho que separar a água, vou utilizar os espessadores, vou utilizar filtros e ali vou mandar, né, o meu minério, mais ali o calcário. É por isso que Itaoca vende, né, o minério ali, ó, o mármore que passou pelo processo de britagem, moagem, e aí ele chama de calcário siderúrgico, né? Eles utilizam esse termo lá. Aqui a bentonita entra como aglomerante e o carvão, né? Então esses 4 aí elementos compõem as pelotas, aí passa ali por pelotização e são conduzidos aí como produto final, né? Só para mostrar que aqui usa também ó, espessadores, filtros. Esse termo aqui, umidade, tem que ser muito conhecido, né, por nós. Ó. O que a gente vai utilizar muito é densidade de polpa, umidade, porcentagem de sólido, que mais? Umidade, porcentagem de sólido, densidade, né, de polpa. Então tá aqui, ó. O que é a umidade, né? Na mineração a gente usa a umidade sobre a base seca. Então o que seria esse teor de umidade? É a massa úmida menos a massa seca, né? Então você tem ali um material, um minério, e você quer definir ali, né? Quer determinar, quero caracterizar qual é a umidade desse meu material. Aí eu coloco ali uma amostra na balança, vou ter minha massa úmida. Deixo ali na estufa, vou ter ali minha massa seca, né? Quando retirar da estufa. Dividindo pela massa seca, vezes 100, eu vou ter ali o meu teor de umidade. Vai ter atividade sobre isso aí, né? Vocês vão treinar. Eu também, outro importante aqui, termo importante é a porcentagem de sólido, né? Olhando aqui na figurinha fica fácil a gente entender aí a nossa polpa. Uma parte ali é sólido, outra parte é água. Um exemplo aqui de uma filtragem, né? Por meio aqui de um filtrozinho simples. Ali eu tenho filtrado e ficaria ali meu sólido, só que esse sólido ainda tem um certo teor de umidade, né? Colocaria na estufa. E ali eu teria uma massa de material sólido, né? Então eu tenho massa do sólido aqui embaixo. Sim, antes, né? Deixa eu só retornar aqui, ó. O que seria essa massa úmida menos a massa seca? Quem é capaz de falar aí? Alguém que está com o microfone aí? Massa úmida menos massa seca. Aqui vai dar massa de quê aqui? Quem está ouvindo aí? Eu estou tentando lembrar aqui, professor, da aula de beneficiamento. Aqui, ó, a massa úmida. Colocou na estufa. Vai dar água. Exatamente, né? É a massa de água. Massa úmida menos a massa seca, né? Aqui, aí agora também eu quero participação de vocês, ó. Aqui eu vou ter massa do sólido mais a massa de água. Aqui é o que? Massa da polpa. Massa da polpa, muito bem. Essa galera é fera. Então tem a massa da polpa, né? Então se eu quiser saber qual é a porcentagem de sólido de uma polpa, eu posso colocar, né, na balança, acho ali qual é a massa da polpa,
Depois eu vou ter que desidratar aquela minha polpa, né? Colocar na estufa, separar a água, pesar, aí eu tenho ali a massa de sólido. Então essa massa de sólido dividido pela massa da polpa vezes 100 é a porcentagem de sólido que eu tenho. Eu também tenho como saber por meio, né, se eu souber ali as densidades do sólido, densidade da polpa, densidade da água, né? Eu consigo saber ali por meio dessa outra fórmula qual é a porcentagem de sólido, certo? É uma outra forma, né, de eu saber ali qual é a porcentagem de sólido. Estamos já terminando aí, viu, pessoal? Aguenta mais um pouquinho. Então vamos aqui, ó. Na indústria química, metalúrgica, extrativa e tratamento de efluentes domésticos, o produto de interesse é a fase líquida, e na mineração o produto de interesse é a fase sólida. Então percebam que há dois grupos de interesse, né, na separação sólido-líquido. Eu falo aqui a questão para ficar mais claro. Então nós temos aqui a empresa que trata da água, né? Pega essa água do rio Itapemirim e passa ali por um tratamento, né, os espessadores, coloca ali alguns coagulantes, floculantes, e ali ele vai ter um líquido clarificado, né? Então o objetivo do tratamento da BRK, né, seria a água. Eles querem a água. O produto de interesse é a fase líquida, né? Na mineração o produto de interesse é a fase sólida, certo? Então é importante, né, separar uma coisa da outra. No nosso caso a gente quer o sólido, é um minério, né? Para eles não, eles querem a água, né? O sólido lá não tem interesse. Outra coisa, o desaguamento. Outra coisa é a secagem. Então quando tu faz aqui utiliza um espessador, utiliza um filtro, utilizou um espessador, utilizou um filtro, eu ainda vou ter ali um teor de umidade, né, daquele material. Eu vou ter água ali, é o que eu posso dizer, né? Eu tenho ainda uma umidade residual, ó, tá certo? Então desaguamento, eu utilizo métodos mecânicos e vai possuir ainda uma umidade residual. No caso, quando eu uso o termo secagem, eu vou utilizar calor e eu vou ter o objetivo de zerar, né, essa umidade. Então pessoal, o nosso minério, ele tira ali uma umidade, né? Ele tira a quantidade de água ali e vai ter uma umidade residual, e muitas vezes ele fica disposto ali ao tempo, né, esse minério. Professor, sim, a gente pode ter como exemplo aí o filtro prensa e o leito de secagem? Olha, vamos lá. Exatamente, né? Quando tu faz o tratamento do efluente de rocha ornamental, né? Utilizou lá TA, utilizou politrês, aquela polpa, você vai fazer o processo de separação sólido-líquido. Utilizou ali os coagulantes, floculantes, utilizou os espessadores, tirou a maior quantidade de água possível, né? No caso de rocha ornamental, pessoal, vai ter uma aula só sobre isso. Assim, muitas pessoas utilizam vários métodos diferentes um do outro, mas o objetivo é esse, no final, né, você ter um material ali com teor abaixo de 30%, para poder possibilitar conduzir aquilo ali para o aterro, né? O aterro chama de lama de beneficiamento de rochas ornamentais, que é LBRO. Então ali eu vou usar também, ó, espessadores, vou usar filtro, prensa, né? Em alguns casos, porque tem empresa que a produção é pequena, então ele não tem para que comprar um filtro prensa,
ou às vezes também condição, né, comprar um filtro prensa, um espessador daqueles de coluna, e aí eles utilizam tanque multistágio no próprio solo, né, lógico que de concreto, impermeável. Pode utilizar também ali os leitos de secagem, que ali passam 3, 4 meses para poder desidratar, né, chegar a umidade ali abaixo de 30%, e ali é conduzido para o aterro, né. Tem aterro, é muito, o que eu falo aí, né, cada caso é um caso. Tem aterro que recebe uma polpa de LBRO, e lá eles têm o filtro prensa e fazem essa desidratação. A MOL faz isso, né, professor? Exato, tem a MOL, tem um aterro também em São Joaquim. Então tem empresas que tem filtro prensa na entrada ali, né, e faz esse processo para chegar a 30% e depois depositar. Mas tem aterro que não tem, né? Você tem que desidratar. Então, tem muitos casos aqui, né? Cachoeiro é um diferente do outro aí. Não existe uma receita de bolo, mas nós iremos comentar cada um desses aí. Então, o que eu quero falar aqui, ó, que é a questão da umidade residual, ela vai existir. Às vezes você processa o minério e deixa no tempo. E às vezes você pensa, poxa, agora eu estou com 0% de umidade. Não. A própria, o nosso ar que a gente respira tem umidade, sim ou não? Sim. Sim. Então essa umidade, ela também está aqui presente, ó, no teu minério. Você olha, diz que não, mas existe, né? Se você for em Brasília, lá é seco, a umidade lá é baixa. Aqui não, aqui já é um pouco melhor, né? No litoral mais ainda. Então, umidade residual, ela vai existir, seja ali 1%, 2%, né? Mas quando a gente usa o termo secagem, que já não é muito nosso caso aí, né? Aí teria que passar por calor, aí já não é o nosso caso. Aí nós iremos estudar os espessadores, os filtros, lembrando que a questão dos espessadores, você vai ter ali um movimento do sólido, né? O sólido ele move-se através do líquido, né? O sólido ele vai se mover através do líquido em repouso, e a gente chama isso de decantação, né? Cujo exemplo mais marcante é o espessamento. Então tá ali o material, depois vai lá para compor o underflow, e aqui você tem o líquido clarificado, né? Tem o overflow. Na filtragem, o que se movimenta aqui, né? Aqui o sólido ele fica retido e a água atravessa. Então, o líquido ele move-se através de uma fase sólida estacionária, como ocorre na filtragem ou na drenagem em pilhas, ou silo, ou ainda em peneiras, né? Pela utilização de forças auxiliares à separação, pode ser gravitacional, centrífuga, ou pressão ou vácuo. Então, pessoal, isso aqui tudo a gente vai estudar, mas só adiantando que eu tenho aí fases diferentes, né? Métodos de separação sólido-líquido de forma diferenciada aí na questão de movimentação das fases. Encerrando aqui mais uns 2 slides. Então, o custo na separação sólido-líquido. A etapa de separação sólido-líquido na indústria mineral apresenta normalmente alto consumo de energia, né? Eu vou ter aí filtros, espessadores. No caso da concentração de cobre, por exemplo, esse consumo só é suplantado pela fragmentação e flotação, né? Que nós já vimos aí, a etapa de britagem, por exemplo, é 80%, né? Do custo. Para o minério de ferro processado, quadrilátero ferrífero, o consumo energético de separação sólido-líquido nas usinas representa ali 15% até 40%, né? Do total.
A aplicação industrial de uma ou outras operações dependerá principalmente das características do material a ser processado e de uma análise técnico-econômica. Quais equipamentos que eu posso utilizar, qual é o valor, a que umidade eu desejo chegar, qual é a porcentagem de sólido que eu desejo chegar na primeira etapa. E ali por trás do teu projeto vai depender, né, vai ter variáveis ali, como a distribuição granulométrica do teu sólido, a área superficial do sólido, a forma da partícula, que aí vai depender, né, da velocidade ali, características de superfície do sólido, porcentagem de sólido da tua polpa, a viscosidade do líquido. São variáveis aí do teu projeto de separação sólido-líquido que a gente vai estar estudando. Que eu já falei, né? Então, pessoal, é isso. Eu tenho a comentar mais o nosso livro, né? O livro aí que a gente vai estar estudando. Nós temos aí o do Arthur Pinto Chaves, que é Desaguamento, Espessamento e Filtragem, um livro muito bom, da oficina de texto. E tem também o do CETEM, que é o do beneficiamento, né? Que vocês já têm aí, eu creio. Se não tiver, é só falar, que aí eu passo o link para vocês, né? É um material que você pode baixar em PDF. O do Arthur Pinto Chaves não, ele é vendido aí na oficina de texto, mas também tem na biblioteca. Então, se você digitar aí desaguamento, espessamento e filtragem, ele já aparece ali. Loja Oficina de Texto. É um livro que você pode encontrar aí na internet, mas também tem na biblioteca. Eu não sei como é que está sendo a questão de pegar os livros, não sei. E também tem o do CETEM. Digitou aí CETEM, Tratamento de Minérios PDF. Você vai ver lá o link, né? Vai baixar aí, ó, Tratamento de Minério, quinta edição. Lá tem a parte de separação sólido-líquido também, né? Tem a etapa de concentração, mineral. Tem o que nós já vimos, que é britagem, moagem, peneiramento. Beleza, pessoal? Vou parar aqui.